protagonista do filme é um jovem mexicano-americano chamado JP. Um dia, em uma festa em sua casa, JP e sua família estão conversando. Sua irmã Lily está ocupada fazendo origami. De repente, a polícia de imigração invade a casa e prende toda a família. JP e Lily tentam falar um com o outro quando a tela se escurece. No dia seguinte, todas as famílias imigrantes na América, incluindo JP, entram em frenesi, por causa da nova lei implementada pelo governador Finn Harper. Uma política de não tolerância foi emitida contra todos os imigrantes ilegais e seus filhos, mesmo aqueles que nasceram e cresceram nos Estados Unidos. Os imigrantes ilegais serão presos enquanto seus filhos serão deportados de volta para seus próprios países. Até que a próxima ação seja tomada, eles serão separados em grupos e mantidos em acampamentos. JP é separado de sua família e enviado para morar em um espaço aberto com um bando de estranhos. Depois de 2 dias morando no acampamento, ele finalmente vê Lily do lado de fora. Ele tenta chamá-la, mas ela é levada em um ônibus. Enquanto isso, vários protestos contra o governador estão sendo organizados pelos apoiadores do Partido Democrata. Um projeto de lei é proposto para reverter a última lei, mas é rejeitado pelo parlamento. No 4º dia, JP e alguns poucos selecionados são levados a um oficial de imigração. Lá sugere várias maneiras de recuperar a família, mas a maioria delas inclui gastar muito dinheiro ou contratar um advogado. A saída mais fácil seria participar de um programa de serviço comunitário. As pessoas que se inscreverem serão levadas para um lar de idosos onde terão que cuidar dos aposentados idosos e doentes. Se eles cumprirem os termos de serviço, suas famílias serão liberadas e eles poderão voltar às suas vidas normais. O programa é incompleto desde o primeiro momento, porque apenas alguns jovens selecionados têm a oportunidade. Mas as crianças desesperadas querendo libertar seus pais não pensam um segundo antes de aceitar ir. Durante o processo de seleção, JP faz amizade com um monte de gente. Primeiro, é um cara hispânico negro chamado Big Mac. Ele é um mulherengo e não se importa muito com o programa. Em segundo lugar está Camila, uma manifestante democrata. Então, há um cara paranoico chamado Chris que acha que eles serão drogados e mortos no programa. E por último, eles são acompanhados por uma misteriosa garota argentina, Mika. No lar de idosos, eles conhecem o fundador Eric Dani. Ele dá as boas-vindas a todos e agradece por serem jovens ativos na sociedade. Ele lhes dá um breve discurso sobre este programa ser uma experiência de aprendizado para muitas crianças. Eles são então entregues aos seguranças Cynthia e James. Durante sua permanência no estabelecimento, os funcionários serão suas babás. Eles vão decidir quem sai primeiro e quem não sai. Os participantes são obrigados a usar um rastreador em seus pés que irá localizá-los em todos os momentos. O processo é novamente muito suspeito, mas os novatos não pensam muito nisso. Depois disso, eles fazem um tour pelo local. Enquanto caminhava pelo jardim, JP trava os olhos com uma mulher mais velha chamada Greta. Ela olha para ele estranhamente sem quebrar o contato visual. Em seguida, eles são levados para a sala de estar e deixados para entreter os convidados. Eles podem conversar com eles, ler livros para eles, jogar xadrez e assim por diante. Seu principal objetivo é garantir que os convidados não se afastem porque todos eles têm demência. Durante a pausa para o almoço, JP e seu grupo sentam-se juntos para comer. O sabor do bolo de carne é repugnante, o que quebra ainda mais o espírito deles, pois eles precisam comê-lo durante o tempo em que trabalham aqui. Chris se recusa a comer ou beber qualquer coisa, alegando que o governo misturou algo com sua comida. Ele só usa seu inalador durante a refeição enquanto os outros comem. Então, finalmente, eles podem conhecer e socializar com os idosos. Todos escolhem um convidado enquanto JP procura Greta no quarto e se aproxima dela. Ela não diz nada e só fica olhando para ele. JP toma isso como uma dica e começa a ler um livro. De repente, Greta perde o controle de suas emoções e diz a JP que ele vai morrer aqui. Quando ela não mostra sinais de parar, Cynthia cede e a afasta do resto. JP fica chocado e culpado, assumindo que ele foi a causa do colapso. Um dia inteiro se passa na instalação, mas Chris ainda se recusa a comer. A falta de nutrição faz com que ele fique mais paranoico do que já é. Ele acha que a janela na parte de trás do refeitório é de um lado e alguém está de olho neles do outro lado. O resto do grupo não acredita nele para provar a si mesmo. Ele tenta abrir a porta.
Como resultado, ele é sedado e arrastado para a enfermaria. Mais tarde naquela noite, JP acorda e vai ao banheiro. No caminho, ele encontra uma coruja que voa para longe ao vê-lo. Segundos depois, ele ouve um barulho vindo do escuro e vê uma velha nua olhando diretamente para ele. Ela grita: "Virgil vai te libertar", e ataca a JP. Ele congela em choque até a segurança chegar e levar a mulher embora. Eles afirmam que ela acabou de fugir de seu quarto, mas JP pode dizer que algo está seriamente errado com ela. No dia seguinte, o trabalho começa cedo. O oficial de segurança James chama JP de insultos racistas, o que causa uma leve discussão entre os dois. Como estão cuidando de um idoso, JP é atacado novamente. Ele cai inconsciente e acorda à tarde. Para sua surpresa, Lily também está na sala. Ela revela que esteve com ele o tempo todo e pede que ele olhe com mais atenção. De repente, JP acorda, percebendo que era apenas um sonho. No entanto, o comentário de Lily fica na cabeça dele o dia inteiro. Enquanto isso, Chris ainda não voltou desde que foi sedado pela última vez. Quando Cynthia é questionada, ela revela que ele foi mandado de volta ao centro de detenção por não ser obediente. Depois que ela sai, Big Mac afirma sem rodeios que ela está mentindo. Ele encontrou o inalador de Chris nos corredores há 1 hora, o que significa que ele ainda está nas instalações. É claro que os trabalhadores estão escondendo algo deles. Quando escurece, Big Mac leva Greta ao quarto de seu amigo Philip. Ele acredita que passar tempo juntos será uma boa experiência de união para dois idosos. No entanto, enquanto ele está configurando a TV, algo acontece com Philip. Seus ossos começam a rachar e ele cai da cama. Em apenas alguns segundos, Philip fica completamente fora de controle e age como se estivesse sendo possuído. Seu corpo se dobra em uma posição invertida e ele acaba morrendo. Big Mac está traumatizado com o que viu, mas a causa da morte é declarada insuficiência cardíaca. Naquele dia, Ed liga para James e JP no jardim da frente e os apresenta a sua coruja de estimação, Virgil. Isso lembra JP da primeira noite em que foi atacado, mas ele não pensa muito nisso. Ed acredita que JP pode ser um funcionário permanente como James e quer que ele fique por perto. Embora JP não esteja disposto a ficar aqui permanentemente, ele finge estar interessado na frente de Ed. Antes de sair, Ed pede que eles se abracem porque ele sabe que eles não estão em boas condições. JP aproveita a chance para roubar a chave do rastreador em seus pés. Ele usa a chave para desbloquear o rastreador à noite. A princípio, ele vai ao quarto de Mac e o encontra curtindo um dia de autocuidado com máscaras faciais e música. Mac se recusa a sair, então JP vai para o quarto de Camila. Ela também desbloqueia seu rastreador e vai curtir a noite de liberdade sozinha. Por fim, JP fica com Mika. Eles roubam álcool e se divertem dentro da piscina. JP está claramente interessado em Mika e ela entende a dica. Eles flertam por cerca de 1 hora antes de se beijarem e se mudarem para o quarto dela. Na manhã seguinte, JP acorda com uma velhinha ao lado dele na cama. Ele enlouquece, mas logo é informado que ela subiu na cama aleatoriamente por causa de demência. Mais tarde, JP está contando a Mac sobre a noite passada, mas no meio da história descobre que ele não se lembra do que aconteceu quando foi para a cama. Até que ele vê Greta fazendo origami. Isso lembra de sua irmã, que costumava fazer a mesma coisa para seus primos. JP pergunta à senhora se alguém deu a ela, mas não obtém resposta em troca. De repente, ela segura as mãos dele e começa a tremer antes de os guardas virem em seu auxílio e a sedarem. JP e o resto do grupo estão conversando sobre o incidente quando Camila revela que não se lembra de nada da noite passada, como se tivesse desmaiado. Eles também descobrem uma marca em seu pescoço e teorizam que ela estava sedada. Quando escurece, JP decide fazer uma busca na instalação. A princípio, ele vai para a enfermaria, onde apenas os seguranças podem ir. Ele se aproxima de Greta e vê uma tatuagem de borboleta atrás das orelhas. A tatuagem é idêntica à que JP viu em sua irmã na noite em que sua casa foi invadida. Agora está claro para ele que a velha senhora que ele estava cuidando não é outra senão sua irmã. No entanto, antes que ele possa agir, James o encontra e o nocauteia. No dia seguinte, o resto do grupo suspeita do desaparecimento de JP. Eles decidem bisbilhotar o escritório de Ed para ver se encontram algo. Mika e Mac entram enquanto Camila fica do lado de fora para ficar de olho em James.
Depois de procurar por um tempo, Mac encontra o projeto de algum tipo de máquina de moer. Eles quase são pegos quando James entra na sala, mas ele não consegue vê-los escondidos no canto. Em outro lugar, JP acorda em uma cadeira de rodas ao lado de duas pessoas de sua idade. Mas quando eles se viram, ele fica sem palavras. Uma metade de seu rosto é velha e enrugada, enquanto a outra é jovem. JP logo descobre que a mesma coisa aconteceu com ele também. Algum tempo depois, ele é deixado sozinho na sala, mas para escapar, ele precisa digitar uma senha. Depois de pensar, JP digita Virgil e destranca a porta. Ao mesmo tempo, o governador Finn e Ed estão em uma loja da rede de hambúrgueres Liberty. Eles são coproprietários de toda a cadeia e estão encantados com o lucro que estão obtendo recentemente. Em meio à conversa, Finn pergunta se alguém fez uma reclamação sobre os hambúrgueres no mês passado. Ed diz com confiança que é impossível porque encontrou a alternativa perfeita para o presunto. De volta às instalações, JP entra na sala de produção e fica em choque com os cadáveres em sacos Ziploc. É revelado que Ed usa carne e ossos humanos para criar os hambúrgueres porque a carne real é muito cara. Eles usam os corpos de jovens imigrantes refugiados para fazer carne comercial. Os imigrantes ilegais recebem diferentes hormônios para amaciar a carne humana e, como efeito colateral, as pessoas envelhecem. Isso deu ao negócio uma cobertura perfeita para o que eles estão realmente fazendo aqui. JP enlouquece e esbarra em Mika enquanto tenta fugir. Outro choque o atinge quando Mika revela que ela foi plantada por Ed para ficar de olho em todos de dentro. Em outro lugar, Mac entra no respiradouro para se esconder dos maníacos. Ele também descobriu que eles estão sendo drogados todos os dias. Um pouco depois, ele chega em cima do quarto de Camila pela abertura e dá a ela uma chave para desbloquear seu rastreador. Eles seguem caminhos separados para ajudar JP de lados diferentes. Camila vai para o refeitório e descobre que Chris estava certo sobre a janela de mão única. No entanto, antes que ela possa contar aos outros, ela é nocauteada. Ao acordar, metade de seu rosto também envelheceu. JP está ao lado dela, dizendo que eles não têm muito tempo. Embora sejam fracos, eles decidem planejar um ataque à noite. No início, todos, incluindo os idosos, certificam-se de que Cynthia, Mickey e Jamie sejam os únicos na sala. Então, eles cercam os três e passam a atacá-los. JP tenta correr para fora, mas enquanto luta contra um guarda, sua bolsa de urina é roubada. Ele suporta a dor e continua lutando. Eventualmente, Mac e o resto dos velhos correm para fora enquanto JP, Camila e Lily acabam chegando na sala de produção. Lá, eles encontram Chris que ainda está vivo. De repente, Ed faz um ataque, culpando JP por estragar tudo. Como o JP é fraco, ele é facilmente dominado e mantido na plataforma para ser transformado em carne moída. Mas no último segundo, Camila o salva. Depois disso, os ossos de Chris começam a estalar. Ele cresce de forma agressiva e imparável por causa dos hormônios. Em um instante, ele quebra o pescoço de Ed e o mata. Enquanto JP e o grupo se afastam, Ed é moído em carne fina. Na última cena, é relatado que Finn fugiu do país e toda a rede de hambúrgueres foi interrompida. A mãe de JP é libertada, ao lado de todos os outros pais imigrantes que finalmente conseguem ver seus filhos. Inscreva-se para mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.